falar que alguém tem um transtorno de personalidade narcisista, a gente precisa, né, conhecer aí as características, os itens, vamos colocar assim, né, que o DSM, então, dá pra gente conseguir diagnosticar, enfim, falar que alguém tem um transtorno de personalidade, tá? Então, ó, eu vou ler aqui junto com vocês para ficar mais fácil, tá? Precisa deixar claro que para se ter esse diagnóstico, a pessoa precisa ter 5 ou mais comportamentos do que eu vou descrever aqui, tá? Então, vamos lá, o primeiro, né? Tem uma sensação grandiosa da própria importância. Então, é aquela pessoa que espera ser reconhecido por sua superioridade sem ter feito por onde. É alguém que exagera seus talentos. Então lembra, eu procuro fora o que eu não tenho dentro. Então ele precisa a todo momento ser reconhecido como extraordinário, como grandioso. E às vezes ele nem fez por onde, mas ele precisa que isso seja suprido dentro dele. Ele precisa que as pessoas ao redor dele digam o quanto ele é extraordinário, tá? Segundo, é preocupado com fantasias de sucesso, brilho, beleza, né? Então ele tem essas fantasias de status, de beleza, de grandiosidade, né? Ele cria um mundo paralelo dele, tá? Terceiro, acredita ser um ser extraordinário e pode se juntar apenas a seres ou instituições, tá, tão grandes e incríveis quanto ele. Então ele se acha tão maravilhoso que ele vai buscar pessoas com classe social alta, que tem status, então celebridades, né, pessoas que estão ali, não é um nível a mais, mas a fantasia dele é que né, então ele busca isso, ele busca instituições, né, que estão aí numa classe um pouco mais elevada, para estar próximo, para se cercar, se rodear dessas pessoas, tá? Quarto, hein? Demanda aspiração elevada, ou seja, quer a todo momento ser elogiado, exaltado e reconhecido por todos à sua volta. A gente volta um pouquinho ali naquele primeiro, né? Ele precisa dessa demanda excessiva a todo momento, então ele precisa que as pessoas falem o quanto que ele tá bonito, o quanto a roupa dele tá legal, o quanto o cabelo ficou lindo, o quanto a maquiagem ficou maravilhosa, né? Ele tem toda essa necessidade exagerada, sabe? É como se ele não tiver isso, né, ele precisa de encontrar outras formas, que aí a gente vai conversar sobre isso, então ele começa a depositar no outro tanta frustração a ponto de o outro ficar tão desgastado emocionalmente, e isso vai satisfazê-lo, né, a certo momento, porque ele deixa alguém se sentir pior do que ele está naquele momento. E isso é um tipo de suprimento narcisista também para ele. Olha só, né, é bem diferente, né? É um pouquinho distante do que a gente está acostumado a ouvir, que é só aquela pessoa, aquela figura que se acha maravilhosa, que se acha grandiosa e que, né? Não, tem algo a mais, vai além, né? E a gente vai aprender também durante todo esse mês o quão difícil é lidar, conviver com alguém com o transtorno de personalidade narcisista, né? E aí o meu trabalho vai focar nos filhos, o quão difícil é para os filhos de pais narcisistas terem que lidar com tudo isso, tá? Quinto, acredita que possui direitos, ou seja, é aquela pessoa que acredita que merece ser favorecido de alguma maneira por sua total excelência e grandiosidade. Olha só que fantasia, né, que eles criam aí. É explorador. Sexto, é explorador em relações, ou seja, usa as pessoas em benefícios próprios. Isso de maneira completamente manipuladora. Então eles têm consciência, só que eles precisam ser supridos de alguma maneira. Então eles exploram as relações, né? Tem todo um jogo psicológico, um abuso psicológico, às vezes físico, em meio aí às pessoas que eles se relacionam. Então seja parceiro, seja filho, seja pai, enfim. É bem complicado, tá?
E o sétimo e último, né? Não possui empatia. Reluta em reconhecer, né, seus sentimentos ou necessidade dos outros. Então, assim, o que caracteriza uma psicopatia, por exemplo? É a pessoa não sentir empatia, ela não tem emoção nenhuma. E olha só, o narcisista, gente, ele também não possui empatia pelo outro. Então ele não tá preocupado com as suas emoções, ele não tá preocupado com as suas necessidades, ele tá preocupado com ele mesmo, né? Então ele, às vezes, tem algumas figuras, e a gente vai aprender sobre isso também, né? Que o narcisista, nossa, ai, como ele é fofo, como ele se preocupa. Não é bem assim, é toda uma forma manipuladora da personalidade dele, né? Olha só, tá um pé lá, outro cá da psicopatia, né? Do psicopata. Então ele não tem empatia alguma, na verdade, pelo outro. Então ele não se preocupa muito. Por isso que a gente tem que falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente vê aí a romantização das relações tóxicas, principalmente no contexto familiar, né? Entre mãe e filhos, a gente ainda vem com uma imagem completamente idealizada de que mãe é maternal, de que mãe é sagrada, e a gente precisa começar a entender melhor, né? Porque, por exemplo, quando há esse transtorno, surge aí uma figura materna, vamos colocar assim, completamente diferente do que a gente prega aí como dito uma mãe, né? A mãe quando uma mulher quando se torna mãe, ela muda. Será? Então a gente precisa conversar sobre isso, né? Precisa entender melhor, principalmente sobre o transtorno de personalidade narcisista que causa aí muitas feridas, muitas sequelas para os filhos, né? De mães narcisistas, de pais narcisistas, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!